Olá, meu nome é Letícia, eu sou médica veterinária e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a microchipagem dos cães e gatos. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal da Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando dicas e outras informações sobre o cuidado com cães e gatos. A microchipagem dos animais de estimação é um procedimento que vem ganhando destaque nos últimos anos aqui no Brasil. Ele ainda não é tão feito aqui no nosso país quanto é em outros países como os da Europa ou Estados Unidos. Lá realmente é um procedimento já muito corriqueiro, de rotina, e aqui não são todos os animais ainda que são microchipados, mas é um procedimento que traz vários benefícios e ainda tem algumas limitações. Então, por conta disso, ainda gera muita dúvida nos tutores, e a intenção desse vídeo é justamente esclarecer um pouco o que é de fato a microchipagem. Então, o procedimento consiste na inserção no subcutâneo, entre a pele e os planos mais profundos do animal, naquele espaço que fica entre a pele e a musculatura, é inserido um microchip do tamanho de um grão de arroz, então ele é bem pequeno, acaba ficando imperceptível, totalmente, não traz nenhum desconforto para o animal, ele fica ali totalmente imperceptível também para o animal, e que vai ter as informações desse animal traduzidas no formato de um número. Esse número é único, ele é universal praticamente, todos os leitores de microchip trabalham com a mesma base de números, então esse número é intransferível, você consegue colocar no sistema esse número associado às suas informações pessoais. Então a intenção da microchipagem é justamente linkar, fazer essa ligação entre o número do animal, que é a identificação dele permanente, com as suas informações que podem ser atualizadas ali no sistema, para que, se em algum momento o seu animal se perder, ou se ele fugir, ou se você tiver que identificar ele de uma forma mais precisa, isso esteja feito através desse chip. Então, esse chip precisa ser lido por uma leitora, um aparelho específico para ler esse chip, como esse meu aqui. Esse daqui é só um exemplo. É o aparelho que eu uso na minha rotina, existem outros modelos de aparelho, mas ele não é um microchip com um rastreador embutido. Essa aqui é sempre a dúvida dos tutores que me procuram pensando em microchipar. Muitos me perguntam se tem um GPS, se eles conseguem rastrear o cachorro ou o gato pelo celular, e isso infelizmente ainda não é possível. Esse microchip só arquiva realmente esse número, e esse número tem que ser lido pela leitora. Então, por enquanto, infelizmente, existe essa limitação da gente não conseguir rastrear através do microchip pelo nosso celular. Então, se o animal se perder, como que é feito o retorno do animal para sua casa com o auxílio do microchip? O que acontece é o seguinte: o animal que se perdeu e que tem o microchip, quando ele for encontrado por uma pessoa, então estava na rua, a pessoa encontrou esse cachorro e trouxe ele para um médico veterinário para fazer uma avaliação depois que buscou ele da rua, acabou de retirar ele da rua. O médico veterinário provavelmente vai escanear com um leitor desse tipo, perceber ali o número, vai identificar o número dele, jogar no sistema e encontrar as informações do tutor através desse número. Então essa é a intenção de usar o microchip como uma forma de retorno do seu cão que se perdeu. É uma ferramenta adicional, existem outras formas de você também identificar o seu cão, como plaquinha na coleira, então isso não substitui essa plaquinha, mas é uma medida adicional que traz bastante vantagem quanto mais animais tiverem esse chip, porque assim mais profissionais vão ter esse leitor, mais vai ser uma prática comum as pessoas procurarem um médico veterinário para rastrear e saber se aquele animal tem um dono. Então, por isso que o microchip vem ganhando força, mas ele infelizmente ainda não tem o GPS, que é o que todo mundo queria. Então, com relação às vantagens imediatas para o tutor que busca colocar esse microchip no animal, seria justamente isso, de conseguir deixar suas informações relacionadas a esse número do animal em um sistema que possa ser acessado caso o animal se perca. Mas existem outros benefícios, pensando principalmente em populações de animais, a gente consegue ter uma rastreabilidade maior, por exemplo, de criadores no futuro, para evitar criadores clandestinos, evitar que esses animais sejam comercializados de uma forma não ética. Então, o microchip ele tem muitos benefícios também, fora essa questão
da perda do animal. Além disso, ele também é muito usado hoje, principalmente acho que é o uso mais frequente, a busca mais frequente dos tutores é por conta disso, que é a questão da viagem. Então, viagens internacionais, alguns países, companhias aéreas exigem que o animal seja microchipado. Então, por conta disso, os animais acabam sendo microchipados aqui no Brasil para serem levados para outros países. Então, essa é uma obrigação, então não é mais uma questão de escolha do tutor, né? Se ele quer levar para esse país, ele tem que microchipar seu animal. Então, por conta disso, a gente também tem uma busca por microchipagem aqui no nosso país. E aos poucos, a gente está criando essa cultura de microchipar os nossos cães e os nossos gatos para evitar esses problemas também de criadores antiéticos, de pessoas que roubam animais. Então, isso tudo é para a segurança do seu animal também. Então, o microchip, acredito que nos próximos anos a gente vai ouvir mais sobre ele também por esses motivos. Se você está procurando microchipar o seu cão ou gato, procure um médico veterinário que acompanhe o seu animal. Ele provavelmente vai poder fazer isso para você, e se ele não puder fazer, ele vai indicar algum outro médico veterinário que faça, porque somente médicos veterinários podem fazer esse procedimento. Vale ressaltar também que em alguns municípios, em algumas épocas, existem campanhas de microchipagem gratuita. Então, de repente, você consegue fazer isso até inclusive sem nenhum custo, o que é muito interessante do ponto de vista epidemiológico. É importante para eles também coletarem todas essas informações, eles verificam se a vacinação está em dia. Então, são campanhas bem interessantes desse ponto de vista para a gente conseguir uma maior segurança para os nossos animais. Então, existem essas duas opções e é importante só você verificar se esse profissional que está fazendo o procedimento é um profissional capacitado, né, um médico veterinário, porque é um procedimento que pode ser doloroso. Pessoas que não estão acostumadas a fazer isso, né, outras pessoas que não são capacitadas, no caso, podem fazer essa aplicação de uma forma errada e o microchip fica alojado de uma forma incorreta. Então, por isso que é bem importante que seja um profissional habilitado para fazer esse procedimento. Em resumo, microchipar o seu animal pode trazer vários benefícios, tanto do ponto de vista individual, mas principalmente do ponto de vista coletivo. Se todos os animais, né, futuramente forem microchipados, a gente vai ter um controle muito melhor. Isso tem várias oportunidades também para a gente trabalhar com vigilância epidemiológica. Isso vai ajudar o coletivo. Então, o procedimento de microchipagem ainda está num processo de crescimento aqui no nosso país, mas novamente eu acredito que no futuro não tão distante a gente vai ouvir mais sobre isso. E adiantar esse procedimento no seu animal pode ser interessante até do ponto de vista individual, para você ter esse animal registrado, né, numa base de dados, e também caso você queira viajar para o exterior, isso já está antecipado, você já vai ter esse elemento da lista de coisas que você tem que fazer para levar o seu animal para outro país, isso já vai estar feito. Então, existem esses benefícios, mas se o seu objetivo é somente encontrar o seu animal caso ele se perca, talvez essa não seja a melhor opção, ou melhor, não é a única opção. Existe hoje em dia algumas coleiras que vêm realmente com rastreadores GPS. Em outros países a gente também tem isso com mais frequência, aqui no Brasil isso também está iniciando, mas existem esses rastreadores que você consegue acoplar na coleira e aí sim você consegue rastrear pelo aplicativo. Então, se é isso que você está buscando, o microchip não é a solução. E é sempre indicado que o seu cão fique com uma plaquinha de identificação com o seu número de celular, né, o seu nome pelo menos, no verso, para que quem encontrar consiga te contatar o quanto antes, mesmo sem ter aquele leitor de microchip que eu mostrei que os médicos veterinários, né, alguns estabelecimentos veterinários ou de pet shop possuem. Então, qualquer um consegue ler uma plaquinha de identificação, isso é muito mais simples. E para pensar em fuga, isso seria até mais indicado do que o microchip hoje em dia. Mas o microchip tem sim muitos benefícios e eu indico, independente de você pensar em fugas, perdas, ele tem esses outros benefícios que são adicionais. Espero que esse vídeo tenha esclarecido sobre o funcionamento dos microchips que são colocados nos animais de estimação. E fiquem de olho que a gente está sempre postando novos vídeos aqui no canal da Pet Mais Vida com dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos.